Abençoados com toda sorte de bênção, graça e paz a todos. Nós estamos aqui mais uma vez nesse período de folga e nesse intervalo, mas nós vamos falar um pouco da grande tribulação. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu queria convidar todos, você que é um estudante da palavra de Deus, você que estuda a Bíblia, louvado seja Deus, procura um conselho, procura estudar a teologia consumada, para você aprender o que significa céu e terra, estrela do céu, o que significa a vinda do Senhor. Dentro da teologia consumada, você vai descobrir tudo isso. E na teologia consumada, a Bíblia, eu trouxe uma bibinha pequena aqui para poder ler. E a Bíblia, ela já fechou o cânon. O último escritor que escreveu, o cânon foi fechado. Então, dentro dessa meditação da teologia consumada, tetelestai, consumou, louvado seja Deus, Jesus salvou, Jesus libertou, e nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção. Não fica aí presa na mão desse pastor religioso, e saiba que Jesus Cristo é o único pastor, e que ele já te libertou. Você não precisa ir ao templo, você não precisa, louvado seja Deus, fazer o bate e volta na igreja, nos dias de culto, nos dias de festa, porque Jesus já te libertou de tudo isso. Mas vamos lá, vamos entender, vamos estudar, e você abre a sua mente, louvado seja Deus, abra o seu coração e estude conosco a teologia consumada. E você vai ver que a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, é um livro histórico. Não tem aquele versículo que todo mundo sempre fala, mas não sabe o significado, né? Que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Não é assim que está escrito. Lá está escrito: as misericórdias se renova a cada manhã. Ok? Então, muito bem. Mas estude a Bíblia. Livro de Mateus, Marcos, Lucas e João é livro histórico, no período da lei. Não é graça ali, tá bom? Tenho explicado isso quase em todos os meus vídeos. Então é livro histórico de Mateus. Mateus era judeu. Marcos também sobrinho de Pedro e de Barnabé, sobrinho de Barnabé, né? E muito amigo de Pedro. Teve, segundo a teologia sistemática, a ajuda de Pedro para escrever o livro. O livro histórico de Mateus, que era menino na época dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. E depois tem Lucas, que era doutor, era grego, que escreveu também sobre a grande tribulação nos tempos de Jesus, porque Jesus ia falando e eles iam escrevendo. Muito bem. E como que essa mensagem chegou até Lucas, nós não sabemos, porque está no livro histórico, né? É o livro secular. E essas mensagens foram ditas porque Lucas era companheiro de Paulo, né? Então, mas vocês observam que o apóstolo Paulo, ele deixou a religião mais importante da sua época, o judaísmo. Ele era fariseu, né, hebreu, né, e perseguia a igreja, até que quando ele encontrou Jesus, ele abandonou a religião, o sistema religioso, e teve tudo aquele ensinamento, aquele mestrado, que o apóstolo Paulo era mestre, era doutor da lei. E ele teve aquilo tudo como esterco, tudo como fezes, como lixo,
para ficar com Jesus Cristo. Jesus Cristo era oposto à lei, porque ele cumpriu a lei e revogava a lei. Como? Ele dizia assim: se alguém se atentar a uma mulher, eu vos digo que esse já adulterou com ela. Porque na lei dizia: não adulterarás. Mas Jesus, ele disse: mas eu vos digo, eu vos afirmo, que aquele que se atentar a uma mulher já adulterou com ela. Então, vocês começam a observar que quando eles também, eu disse isso no outro estudo, quando eles pegam a mulher e jogam nos pés dele, a mulher adúltera, ele diz: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Jesus não está aqui. Jesus não veio para condenar o desviado, não veio para condenar os que estão, os desigrejados. Ele não veio para condenar a prostituta, o publicano. Aonde que Jesus estava? E Jesus estava no meio deles, no meio das prostitutas e pecadores, publicanos e pecadores. Por que que Jesus, louvado seja Deus, parece não, tenho certeza que rejeita os religiosos e aceita os perdidos, come na mesa com eles, porque é eles que precisam de misericórdia. Agora os religiosos tratam essas pessoas que Jesus os quer bem como alguém que está longe do caminho. Mas Jesus é a expressão do amor do Pai. Então, meu querido, Jesus é maravilhoso. A grande tribulação tão esperada, a história pode colaborar. Isto já aconteceu. Muito bem, louvado seja Deus. Foram aproximadamente, nesta época, 70.000 soldados romanos que destruíram a cidade santa pela ordem do general Tito Flávio César Vespasiano Augusto, era o nome dele. Morreram nessa época 1 milhão de judeus, cristãos judeus, todos os cristãos, 1 milhão nesta época. Isto foi a grande tribulação. Então vamos lá, vamos continuar aqui. O Dr. Lucas escreveu, Dr. Lucas escreveu no capítulo 21, abra aí a sua Bíblia, capítulo 21 de Lucas, verso de número 20, que diz assim: quando verdes Jerusalém cercada de exército, eu disse a vocês que foram 70.000 soldados, e Jesus estava falando, e Lucas estava escrevendo, e se tornou um livro histórico. Quando virdes Jerusalém cercada, sabeis então que é chegado a sua desolação, destruição total. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entre lá na cidade, não entre nela, porque dias de vingança são esses para
se cumprir todas as coisas que estão escritas. Olha aí, irmão. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Que dias são esses? Já passou, já se cumpriu no ano 70. Porque haverá grande aperto na terra e a ira sobre este povo. Você observa aqui sobre este povo, no singular, a língua portuguesa, sobre este povo, povo judeu, povo de Israel, o povo que tinha liberdade a entrar no templo, a fazer sacrifício, povo de Israel, sobre este povo, e cairão ao fio da espada. Não está falando do míssel, não está falando da metralhadora, não está falando da bomba atômica, está falando a fio de espada. Ficou lá atrás, já se cumpriu a grande tribulação. E para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada por gentios. Eram os romanos. Tito, Flávio César Vespasiano Augusto mandou que todos esses 70 mil soldados cercasse e destruísse Jerusalém, destruísse o templo. Muito bem. Quando eu convido você a estudar conosco, procure estudar Teologia Consumada. Aí você vai poder entender esses versículos. Não fica só no sistema, naquilo que o sistema religioso te ensina, na escola dominical, essa revista mastigada, essa cartilha, não é? Vai buscar a fundo o significado dessas palavras. Então no versículo 25 diz assim: e haverá um sinal no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Meu querido, nessa época, o que chegou na parte marítima da Judéia, no mar, de navios romanos, com 70 mil soldados que desceram e vieram de a pé, tudo armado, a espada, a lança, escudo. Várias tropas, e destruíram essa cidade. E isso ficou notório nas nações, pelo bramido do mar e das ondas. E o homem desmaiou, desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Agora, só a teologia consumada vai poder te ensinar o que é céu, o que é terra, o que é mar, o que é onda, e o sol e a lua, as estrelas aqui significa as 12 tribos, as estrelas significa 12 patriarcas, o sol e a lua significa Israel. Louvado seja Deus, porque
Versículo 23 diz: porque haverá grande aperto na terra e a ira sobre este povo. Não tem como trazer para cá. O texto está revelando tudo. Muito bem. E as virtudes dos céus serão abaladas. O céu, nesta época, significa o templo. O templo caiu. Seria o templo mais glorioso do mundo, aonde de longe as pessoas olhavam para Jerusalém e via aquela cúpula de ouro que brilhava de longe. Todas as nações, todos os reinos queriam conquistar Jerusalém, como conquistaram muitas das vezes, e depois que o templo caiu, no ano 70, já faz 1500 anos que lá no lugar do templo existe uma mesquita muçulmana. Jesus disse em Mateus 24, de 1 adiante, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. O juízo ia vir. Muito bem. Então tá aí, irmão. Essa grande tribulação, ela já aconteceu. Capítulo 24 de Mateus, livro histórico de Mateus, 24, 34. Vamos ler aqui. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Jesus está falando nos seus dias. Do ano 30 ao 33, Jesus estava de frente no Sermão da Montanha, falando sobre a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem é um juízo sobre Israel, dia de vingança sobre Israel. Isso já aconteceu. Então está aqui. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passa o céu, o templo vai cair, a terra, Israel vai ser vencido, passarão. Mas as minhas palavras não hão de passar. Tem um versículo na Bíblia que muitos pessoal das igrejas neopentecostal gostam de pregar. E eles cantam até um hino que diz: Senhor, sara esta terra. A terra aqui é Israel. Não é a terra toda, é Israel, porque esse tempo é o tempo do primeiro século. Depois que veio Constantino, irmão, o cristianismo hoje criado por Constantino tem nada a ver com o evangelho do primeiro século. Primeiro século, louvado seja o nome santo do Senhor, BC, né, no tempo de Cristo, é muito importante. Mas a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é um livro fechado, canon, fechou. O último escritor fechou. E ela já se cumpriu. A palavra de Deus, ela já se cumpriu. Por que ela já se cumpriu? Tetelestai, está consumado. No ano 33 de Jesus na cruz, quando ele disse essas palavras, ainda estava no período
de transição. Jesus cumpriu a lei e o fim da lei é Cristo. A lei acabou, a lei de Moisés, o fim é Cristo. Do tetelestai consumado, toda a profecia sobre Israel se consumou na cruz do Calvário. Agora ia haver um juízo. Jesus disse para o sacerdote Caifás e todos aqueles que cuspiam nele e que batiam nele, que eles iam ver o Filho do Homem descendo nas nuvens. Essa vinda do Filho do Homem nas nuvens é o juízo sobre Israel. Não é que ele vai vir nas nuvens. E nós aprendemos totalmente diferente. Então, eu convido você, seja humilde e procura estudar a teologia consumada. E você vai ver que tudo já se cumpriu. A palavra de Deus, ela está fechada. E agora é como aquele versículo que Paulo fala aos Efésios. Efésios, capítulo de número 1. Olha aí Paulo dizendo, versículo 3, bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então hoje nós precisamos só acreditar. Pra você ter uma ideia, nem na igreja precisa ir. Esse bate e volta, campanha, essas coisas não precisa, já estamos abençoados em Cristo. Agora vamos lá para Romanos capítulo 10. Eu não estou nem lendo, irmão, estou lembrando só. Capítulo 10 da carta aos Romanos. Abra aí para você ver. Versículo 9, a saber, se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Não precisa ir na igreja, não precisa esse bate e volta, não precisa fazer campanha, não precisa jejum de fariseu para ser melhor do que as outras pessoas. O importante do evangelho é doar-se, porque a grandeza do evangelho está no amor do Pai. O apóstolo Paulo escreve, carta de 1 aos Coríntios, capítulo de número 13. Olha que ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens, olha aí, irmão, ainda que eu falasse a língua dos homens, inglês, francês, italiano, aramaico, a língua lá da Ásia, enfim, ainda que eu falasse a língua dos homens, fosse poliglota, né? E também a dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa e como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todo o mistério de toda a ciência, viesse a trazer aí o remédio para a cura do câncer, viesse aí com essa sabedoria que a gente está vendo aí, a tecnologia avançada, e não tivesse amor, nada seria. Olha aí. Ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então o amor é em primeiro lugar, irmão. Daí é o amor. E o amor de Deus está em Cristo Jesus. E é aquilo que nós acabamos de ler. Olha aqui, vamos voltar lá de novo. Romanos 10. Perdão. Visto que
com o coração se crê, versículo 10, para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque as Escrituras diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porque não há diferença entre judeus e gregos. Todos têm que crer, né? Muito bem. Porque um é o mesmo Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todos aqueles que invocam o nome do Senhor será salvo. Então você começa a observar aqui. Vamos levar esse versículo aqui. Você observa, ano 33 de Cristo, Tetelestai, ano de transição da lei para a graça. Isso aqui foi se cumprir no ano 70. Quando esses irmãos, Paulo foi decapitado, os discípulos foram perseguidos, foram mortos, só ficou João preso na ilha de Pátimo, tudo dessa época. Então, do 33 até o 70, quanto tempo levou para Deus levantar o apóstolo Paulo, depois de alguns anos, para poder trazer toda essa explicação para nós, porque senão isso aqui ia ficar no esquecimento, não ia ser revelado. E Paulo, pela sabedoria que Deus deu a ele trouxe a nós. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Na hora da morte, na hora desses 70 mil soldados entrando em Jerusalém, destruindo o templo, destruindo os muros, matando mais de 1.000 pessoas, mais de 1 milhão de pessoas. Essa grande tribulação já aconteceu, e aí aqueles que invocaram o nome do Senhor foram salvos. Era corpos caindo e espírito subindo. Muito bem. E se alguém está pensando, presta atenção, se alguém está pensando que a terra vai acabar, esquece. Vamos lá para a Bíblia. Livro histórico, está escrito, irmão. Se está escrito, eu creio. Eclesiastes, capítulo 1, verso de número 4. Uma geração vai, a outra vem, e a terra permanece para sempre. Não é só até ali, não. Esse sempre é para sempre. Está escrito. Livro histórico, mas está escrito. É para nós ter conhecimento. Muito bem. Livro de Paulo. Dentro da teologia consumada, nós atribuímos o livro da carta aos Hebreus a Paulo. Mas por que a Paulo, irmão Eduardo? Vamos ver. Capítulo 13. Capítulo 13 de aos Hebreus. Antes de Tiago, nós encontramos Hebreus. Capítulo 13, verso 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo. Isto ele está escrevendo alguns anos depois que Jesus morreu e ressuscitou. Ele está dizendo que Deus o ressuscitou dos mortos. O Deus de paz, pelo sangue do concerto eterno. Concerto eterno. O concerto foi completo. Se alguém está dizendo que você é pecador, aí esquece, irmão. Jesus, ele aplacou o pecado, venceu o pecado, como está escrito nas cartas aos Hebreus. E tornou a trazer dos mortos nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Vos aperfeiçoou
em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós, o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Aí Paulo aqui, o escritor aos Hebreus, diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, que suportai-vos a palavra dessa exortação. Eu falo também da mesma forma para vocês, que vocês suportam a palavra dessa exortação, porque brevemente vos escrevi, dizia Paulo. Sabeis que já estou solto, sabei que já está solto o irmão Timóteo. Aí, ele está falando do irmão Timóteo, o seu companheiro, o seu filho na fé, o qual, se vier depressa, vos verei. Saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos. Os da Itália vos saudam. Quem que trabalhava com gentios, irmãos? Paulo. A graça seja com todos vós. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Esse estudo ficou assim um pouquinho longo, né? Mas eu tenho certeza que você vai gostar. Estude conosco. Deus abençoa. Que Deus continue falando melhor em cada coração. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.